Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas de física, hoje nós vamos ver a lei de Coulomb. A lei de Coulomb relaciona a força que existe entre duas cargas elétricas putiformes. O que são cargas elétricas putiformes? São cargas localizadas em corpos com dimensões desprezíveis. Tá? Então, a lei de Coulomb, formulada e publicada pela primeira vez em 1783 pelo físico francês Coulomb, estabelece que o módulo da força entre duas cargas elétricas putiforme é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, nós temos duas cargas numa determinada distância, queremos determinar a força provocada por essas duas cargas. Então, nós utilizamos a lei de Coulomb, que diz o seguinte: F, que é a força resultante, é igual a K0, que multiplica Q1 vezes Q2 dividido por D2. Então, essa é a expressão para determinarmos o valor da força. Tá ok? Pessoal, quando ele diz que F é diretamente proporcional ao produto de Q1 vezes Q2 das duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, ele quer dizer o seguinte: quando é que duas grandezas são diretamente proporcional? Quando uma aumenta, a outra aumenta. Então, se F é diretamente proporcional ao produto de Q1 e Q2, toda vez que se aumentarmos esse produto, aumenta a força. Se diminuirmos esse produto, diminui a força. Ele fala também que F é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto maior for esse quadrado da distância, menor será a força. Tá? Quanto maior for o quadrado da distância, menor será a força. E quanto menor for o quadrado da distância, maior será a força. Porque inversamente proporcional significa quando uma aumenta, a outra diminui. Tá ok? Agora, tem um macetezinho. Quando eu tiver uma expressão F igual Q1 vezes Q2 sobre D2, tudo que está no numerador é diretamente proporcional ao valor. Então, Q1 vezes Q2 é diretamente proporcional a F por estar no numerador de uma fração. E tudo que está no denominador, nós dizemos que é inversamente proporcional. Tá ok? Então, F é diretamente proporcional ao produto das cargas e F é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá ok? Onde Q1 e Q2, módulo das cargas elétricas em Coulomb, D é a distância entre as duas cargas elétricas em metro, K0 é a constante de proporcionalidade denominada constante eletrostática no vácuo, seu valor é K0 igual 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, e F é a intensidade da força elétrica, que é o N. Tá ok? Então, a fórmula que a gente vai utilizar para determinar a força entre duas cargas elétricas que se encontram no vácuo a uma determinada distância é essa daqui. Vamos agora aplicar isso na prática, né? Então tem o seguinte, o exercício número 6. Duas cargas pontiformes, Q1 igual 5 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb, e Q2 menos 4 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb, positivo, carga positiva que carga negativa. No vácuo, estão separadas por uma distância de 3 metros. Sabendo que K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, determinar a intensidade da força elétrica entre elas. Aqui nós temos os dados do problema. Você vai lendo e vai colocando os dados. Q1, 5 vezes 10 elevado a menos 5. Q2, menos 4 vezes 10 elevado a menos 5. D é a distância, que é 3 metros. K0 sempre vai ser dado, que é 9 vezes 10 elevado a 9. E ele quer o valor de F. Então, vamos ao desenvolvimento da questão. A fórmula é essa daqui. F é igual a K0, que multiplica, traço fração, Q1 vezes Q2, dividido por D2. Agora vamos substituir K0, como é 9 vezes 10 elevado a 9,
Então, vamos substituir K0 por 9 vezes 10 elevado a 9. Q1 é 5 vezes 10 elevado a menos 5. Q2 é menos 4 vezes 10 elevado a menos 5, mas nós colocamos o valor positivo, tá, pessoal? Sempre colocar o valor positivo. E D, que é a distância, que é 3 metros, nós vamos colocar 3 ao quadrado. Bom, ok? Agora, eu tenho um produto de um número inteiro, por uma fração. Como é que eu faço para multiplicar o número inteiro por uma fração? Multiplica-se esse número inteiro pelo numerador e conserva-se o denominador. Então, vou passar um traço de fração aqui, vou repetir 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 5, vezes 10 elevado a menos 5, vezes 4, vezes 10 elevado a menos 5, e aqui 3 ao quadrado dá 9. Pessoal, aqui eu tenho a divisão de uma expressão composta, tá? São números compostos. Então, a gente vai utilizar a regra que eu passei para vocês, tá? Em primeiro lugar, eu vou cortar esse 9 com esse 9 daqui de baixo. E vou juntar os números puros, porque expressões com números compostos, eu só posso operar números puros com números puros e potenciações com potenciações. Então, vou juntar os números puros, 5 vezes 4, né? Vezes 9, e vou juntar as potências 10, as potenciações 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 5 e 10 elevado a menos 5. Vou cortar esses dois 9 aqui e fica só essa expressão aqui. Então, o que nós vamos fazer? Números puros nós podemos multiplicar. 5 vezes 4, que é 20. Agora, potenciações, produto de potência de mesma base, nós conservamos a base, que é 10, e operamos os expoentes. O que é operar? É fazer 9 menos 5 menos 5. Aqui, vou usar a malandragem, como eu já tenho menos 5 menos 5, números com sinais iguais, soma-se e dá o sinal comum. Menos 5 com menos 5 dá menos 10. Menos 10 com 9 subtrai-se e dá o sinal do maior, que é menos. Então vamos lá. Menos 5 com menos 5 dá menos 10. Sinais comuns. Menos 10 com mais 9 dá menos 1, porque eu subtraí e dei o sinal do maior, que é negativo. Portanto, F é 20 vezes 10 elevado a menos 1. Pessoal, eu não posso multiplicar 20 por 10 elevado a menos 1. Eu tenho que fazer uma jogada aqui. Todo número, potência de 10, elevado a um expoente negativo, esse expoente negativo indica a quantidade de casa decimal que vai andar para a esquerda. Pessoal, esse número 20 significa que é 20,0. Todo número tem 1,0, tá ok? 10 elevado a menos 1 significa que eu vou andar uma casa para a esquerda. Se eu tinha 20,0, andou uma vírgula para cá, ficou 2. Então, 20 vezes 10 elevado a menos 1, isso é igual a 2. Portanto, a força é 2 N. Pessoal, essas duas cargas, Q1, 5 vezes 10 elevado a menos 5, e Q2, menos 4 vezes 10 elevado a menos 5, essas duas cargas, separadas por uma distância de 3 metros, têm uma força de 2 N. Existe uma força entre elas que é de 2 N. Tá ok? Então, é isso aí. Vocês tiveram problema exatamente nessa operações aqui. Nós já vimos na aula passada cálculo com expressões com números compostos, né? Aqui eu tenho de início o produto de um número inteiro por uma fração, multiplica-se o número inteiro pelo numerador e conserva-se o denominador. Então eu vou juntar tudo isso aqui, porque multiplicar significa juntar tudo aqui. Embaixo fiz 3 ao quadrado dá 9. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou separar os números puros, que é 9 vezes 5 vezes 4, e separar os números puros dos números potência de 10. 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 5 e 10 elevado a menos 5. Esse 9 eu corto de cima com de baixo, sobrou 5 vezes 4 vezes 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 5. 5 vezes 4, como são números puros, eu posso multiplicar. 5 vezes 4 dá 20. E potência de 10, potência de mesma base,
conserva-se a base, que é 10, e operas o expoente. Menos 5 com menos 5 dá menos 10. Menos 10 com mais 9 dá menos 1. O que é multiplicar um número por menos 1? É fazer a vírgula dar uma casa para a esquerda. A vírgula estava em 20,0. Uma casa para a esquerda ficou 2 newton. Portanto, a força é 2 newton. Tá ok, pessoal? Então, essa expressão aí nós já ensinamos para vocês. A gente deu uma aula só disso aí. Cálculos envolvendo expressões com números compostos. Tá ok? Bom, vamos ao número 7. A intensidade da força entre duas cargas elétricas pontiformes iguais, as cargas são iguais, cuidado aqui, situados no vácuo a uma distância de 300 centímetros, uma da outra, é de 9 vezes 10 elevado a 3 newton, esse é o valor da força. Qual o valor das cargas? É o problema inverso, é o contrário. Eu dou a força e quero as cargas. No outro, o anterior dava as cargas e queria a força. Então vamos lá. A intensidade da força, que é 9 vezes 10 elevado à terceira, está aqui, ó. F é igual 9 vezes 10 elevado à terceira, entre duas cargas pontiformes iguais. Aí eu faço Q1 igual a Q2. Interrogação. Eu achar uma, já sei que é a outra. Que elas são iguais. E uma distância de 300 centímetros. Então, D igual a 300 centímetros. K0, que é a constante, é 9 vezes 10 elevado a 9 newton, metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. E agora vamos fazer o desenvolvimento dessa questão. Tá ok? Então, é o seguinte. Eu tenho que a fórmula continua sendo a mesma. F é igual a K0, Q1, Q2 sobre D2. Vou substituir o F. Vou substituir o F aqui, pessoal, por 9 vezes 10 elevado à terceira, tá ok? K0 por 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica Q2. Como eu tenho que Q1 é igual a Q2, aí eu coloco Q ao quadrado. E a distância, pessoal, só que a distância aqui está em centímetro. E o que é que ele diz aqui? Diz que a distância entre duas cargas elétricas tem que ser dada em metro. Então, vou transformar centímetro para metro. O metro para centímetro, eu multiplico por 100. E de centímetro para metro, ao contrário, eu divido por 100. O que é dividir por 100? É fazer a vírgula andar duas casas para a esquerda. Como 300, vou transformar centímetro para metro. Se fosse metro para centímetro, eu andava duas casas para a direita. Como é o contrário, centímetro para metro, vou andar duas casas para a esquerda. Como 300 tem uma vírgula, 300,0, duas casas para a esquerda, então uma, duas, a vírgula fica aqui. Portanto, a distância passou para 3 metros. 300 centímetros corresponde a 3 metros. Tá ok? Então, substituindo aqui, o F é 9 vezes 10 elevado à terceira, igual K0, 9 vezes 10 elevado a 9, Q1, Q2, vamos colocar Q ao quadrado, e 3 ao quadrado. Vamos resolver isso aqui. Eu tenho um produto de um número por uma fração, passa tudo a ser multiplicado no numerador, dividido por 3 ao quadrado, dá 9. Então, 9 vezes 10 elevado à terceira é igual. Aqui, pessoal, vou cortar esses dois 9, ficou 10 elevado a 9, que multiplica Q2, tá ok? Como eu estou procurando o valor de Q2, então vou passar 10 elevado a 9 vezes Q ao quadrado, passar para o primeiro membro, e 9 vezes 10 elevado à terceira, passar para o segundo. Não tem problema nenhum. O segundo passei para o primeiro passei para o segundo. Q2 é igual 9 vezes 10 elevado à terceira, que está no segundo membro, dividido por 10 elevado a 9. Toda vez que eu tiver uma potenciação no denominador, eu corto e passo para o numerador. Eu não tenho mais que Q2 igual 9 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 10 elevado a 9. Eu tenho 9 vezes 10 elevado à terceira, vezes 10 elevado a menos 9. O que é que eu vou fazer? Q2 é igual 9, produto de potência que tem a mesma base, conserva a base, que é 10, subtrai o expoente. Menos 9 mais 3 dá menos 6. Se Q2 é 9 vezes 10 elevado a menos 6, Q é 9 vezes 10 elevado a menos 6, raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 10 elevado a menos 6 é 10 elevado a menos 3. Aí ficou Q1 igual a Q2, que é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3,
Coulomb. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima aula.